Olá, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Questione. O meu nome é Luiz Fernando. Eu pedi para alguns amigos de outros canais a gravarem vídeos para mim sobre os atributos de Deus. Deus da Bíblia, ele é onisciente, onipresente, onipotente? Então eu espero que você goste desse conteúdo e esses vídeos é corroborando com aquilo que eu venho ensinando aqui, apresentando para vocês neste canal, que o Deus da Bíblia é um Deus criado, que o Deus da Bíblia ele não tem todos esses atributos que as igrejas, os pastores, todos aqueles apologetas falam que Deus tem, ok? Então eu espero que vocês gostem, visitem os canais desses meus amigos e acompanhem o conteúdo deles, ok? Um abraço a todos. O Deus da Bíblia, ele é onipotente, onipresente e onisciente? Mas quando você começa a ler a Bíblia, principalmente no começo, logo no livro de Gênesis, e ele perguntou, aonde tu estás, Adão? Como que Deus é onisciente e não sabe aonde Adão estava? E aí, quando ele desceu também, segundo a história diz, que ele desceu lá na Torre de Babel para confundir as línguas, ele mesmo falou, desçamos e confundamos. E aí, Deus estava falando com quem? Aonde é que está a onisciência de Deus? E por que Deus não acaba com o mal de toda a humanidade, ou o mal que existem no meio da humanidade? Ele precisa enviar o seu filho para morrer pela humanidade e ainda não acaba o mal. Aonde está a onipotência de Deus? Olá a todos, eu sou Francis e eu gostaria de falar sobre a onisciência e o poder de Deus, o poder do Deus bíblico. Será que ele é tão poderoso e onisciente? Veja que em 1 Reis 5:7, o Deus, ele deu ordens para Salomão construir um templo para ele. Gastou-se muito dinheiro, mão de obra, e esse Deus, ele não sabia que futuramente o povo romano iriam destruir o seu templo e levar toda a riqueza que tinha em seu interior. E não é só isso, tá? Então, ou seja, a gente já tem um problema aí com a onisciência. Agora, qual é o problema com o poder de Deus? Tito Flávio foi quem destruiu o templo. E olha só o que ele fez dentro do templo. Ele pegou uma garota de fama e transou com ela em cima do rolo da Torá. Sim. E mais, para piorar, de acordo com Flávio Joséfo, o próprio Deus ficou do lado dos romanos e contra o seu povo. De acordo com Joséfo, o próprio Deus ajudou a destruir o seu templo e foi morar em Roma. Assim, ele largou o churrasquinho e foi comer pizza em Roma. Então vejam que esse Deus ele não é onisciente e nem poderoso, né? Você que tem no seu carro aí aquele adesivo dizendo Deus é fiel, eu recomendo a você que tire imediatamente, porque esse Deus bíblico, ele não é onisciente, ele não é poderoso, mas ele é infiel. Olá a todos, meu nome é Ronaldo e eu queria trazer algumas questões acerca da onipotência de Deus, segundo a Bíblia. No livro de Juízes, logo no primeiro capítulo, é dito que os israelitas tinham vitória sobre vários povos que eles encontravam pelo caminho, mas eles não puderam enfrentar os moradores do vale, porque eles tinham rodas de ferro. Por que um Deus poderoso tem medo de um povo que tem rodas de ferro? Ele não pode vencê-los? Segundo o livro de Reis, no segundo livro, no capítulo 3, os israelitas estão em guerra com os moabitas. Aí Deus levanta um profeta para dizer que eles iriam vencer os moabitas. Mas o rei dos moabitas faz um sacrifício do seu próprio filho para um Deus chamado Quemosh. E os israelitas não têm a vitória, eles perdem. Então será que esse Deus Quemosh é mais poderoso que o Deus da Bíblia? Segundo o livro de Juízes também, após os benjaminitas fazerem um crime terrível no capítulo 19, no capítulo 20 as outras tribos de Israel vão combater os benjaminitas. E por 3 vezes Deus promete a vitória aos israelitas e por 3 vezes eles perdem. Como é que um Deus todo-poderoso promete uma vitória e é derrotado? Por que o próprio Josué chegou a mandar no Deus da Bíblia? Será que esse Deus é tão poderoso assim? Será que essa onipotência toda está presente na Bíblia? Olá pessoal, o Luiz Fernando pediu para mim falar sobre a onisciência e a onipotência e a onipresença de Deus. Porém, a Bíblia mostra que esse Deus que se diz onipotente precisa de anjos e de guardas para lutar por ele. E na história de Caim e Abel, ele não sabia que Caim havia matado seu irmão. Se ele sabe das coisas, por que ele não sabia que o próprio Caim ele teria matado o irmão? E ele ainda pergunta, Caim, onde está o seu irmão? E a onipotência também, ele não teria soldados para o defender e defender seu reino. Ele saberia
que o homem iria se tornar mal e no dilúvio não iria matar as pessoas, porque ele sabe de tudo, tem poder de tudo, e isso é uma qualidade atribuída a um Deus. E a gente não vê isso nesse Deus, um Deus que se arrepende, um Deus que de repente não sabe o que falou. Então a gente nota que é apenas um personagem criado. Fala pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o Bruno que vos fala do canal Verdade Certa. É com muito prazer que eu faço esse vídeo aí para todos vocês. Quero mandar um abraço aí para o Luiz Fernando, do canal Luiz Fernando Questione, tá certo? E vai uma incoerência bíblica, né, que muitas pessoas aí, elas não sabem, tá certo? Eu coloco muito temas sobre isso, né, no meu canal também. E uma das incoerências bíblicas é quando Deus, né, supostamente Deus pede para Abraão ali sacrificar o filho dele. E na hora quando Abraão vai sacrificar, ele fala assim: não façais mal o menino, agora sei que vós temeis a Deus, né? Quer dizer, agora ele sabe, quer dizer que ele não sabia, né? Então obviamente não era Deus que estava falando com Abraão. Se não era Deus, quem é que estava falando com Abraão segundo a literatura? Mas se os crentes dizer, não, foi Deus que mandou Abraão sacrificar o filho dele, né? Se ele fez isso, ele está sendo incoerente. Porque segundo a literatura, na própria Bíblia mostra que Deus é onisciente, né? E se ele é onisciente, ele sabe todas as coisas. E como agora ele não sabia que Abraão ia matar o filho dele? Agora ele sabe que o Abraão teme. Ele teve que testar o Abraão. Ué, ele não conhece o coração de Abraão? Né? Uma incoerência bíblica aí. Bem, alguém me fez uma pergunta esses últimos dias e disse assim: João, Deus é onipotente, onipresente, onisciente? E eu respondi: rapaz, na Bíblia aparenta ser que não. Primeiro, lá no Gênesis, Adão se esconde de Deus. Deus está procurando Adão. Adão, aonde está você? Deus pergunta para Adão: quem te fez comer do fruto do qual eu falei para te não comer? Satanás está passando pela terra e resolve aparecer no céu. E Deus pergunta: aonde era que tu estava andando, Satanás? Então, eu só te dei aqui 3 passagens bíblicas, mas existem muitas e muitas outras provando que Deus não é onipotente, onipresente e nem onisciente. Fala galera, tudo bem com vocês? Dizem que Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Mas as coisas não são bem assim não. Lá no livro de Gênesis, no princípio, quando Deus criou Adão e Eva, né? Depois deles terem pecado, o que aconteceu? Deus perguntou onde Adão estava. Bom, ser onisciente não precisa perguntar. Se avançarmos um pouquinho, ele diz a Noé que se lembrou dele e dos animais que havia ordenado para colocarem lá na arca, né? Um ser onisciente que precisou se lembrar. Então não é onisciente. Se formos andar mais um pouquinho, chegaremos em Gênesis 11. Deus disse o seguinte: deixamos e confundamos as línguas lá dos caras que estavam construindo a torre. Ou seja, um Deus onipresente que precisou se deslocar de um ponto para o outro. Então não é onipresente. Dizem também que ele é onipotente. Bom, existe mal no mundo, né? Deus é contra o mal, não deseja o mal, até porque tem um plano de restaurar tudo no futuro, né? De acordo com a crença dos cristãos. Mas, se ele é todo poderoso, por que não acaba logo com o mal? Será que ele consegue mesmo? Se ele não consegue, é porque não é onipotente. Se ele consegue e não faz, é porque não é lá um cara tão bom. É isso aí, até mais, galera. Atributos que o crente diz que Deus tem: onipresença, está presente em todos os lugares; onipotência, tem todo o poder; e onisciência, sabe todas as coisas. Lá no Gênesis fala que ele fez todas as coisas em 6 dias, né, todas as coisas, e descansou no 7º. Seu poder acabou? Ele se limitou? O que é isso? Que Deus é esse? Aí também a questão da onipresença. Ele chega no Jardim do Éden, né? Se ele está presente em todos os lugares, era para ele estar presente no Jardim do Éden em todos os lugares. E ele chega procurando por Adão. Ou seja, aí já vai também a questão da onisciência. Ele não sabia onde estava Adão. E também não estava presente em todos os lugares. No livro de Jó, ele vai procurar também de onde Satanás vem. E Satanás responde: de rodear a terra. Aí só isso aí já acaba a sua onipresença e a sua onisciência. Nem está presente em todo lugar, também não sabe de onde vinha Satanás, né? Não sabe todas as coisas. Em Jeremias fala que ele está cansado de se arrepender. Se ele sabe todas as coisas, por que fez o homem? Se arrependeu de ter feito o homem, cansa de se arrepender. E também a questão da sua onipresença na Torre de Babel. Também é um texto também que já derruba a sua onisciência e sua onipresença. Se está presente em todos os lugares, era para ele estar ali no meio daqueles construtores ali e saber do plano daquele povo. Mas não, ele precisa descer do céu, do seu trono, para ver o que é que os homens estão fazendo.
né, para ver. No caso, ele não sabia e nem estava presente. Fica aí a dica aí para você. Fala, meus queridos, fala, minhas queridas, pastor ateu Wanderson aqui, tudo bem com vocês? Tudo ótimo, tudo tranquilo? Eu quero te fazer uma pergunta, você já questionou a onipotência, a onisciência, a onipresença, a onibenevolência, soberania, tudo isso daí de Deus, que são os seus atributos? Você já parou para pensar a respeito de Gênesis e Apocalipse? Você que é ateu, você que é agnóstico, você que é cristão, sabe o que eu estou falando, né? Os ateus sabem mais ainda porque questionaram, os agnósticos também sabem porque questionaram. Agora você que é cristão, já questionou como Deus é onisciente quando ele começa ali o Gênesis colocando 2 árvores no jardim? Você já viu isso? 2 árvores no jardim e ele já sabia que os 2 iriam pecar, que os 2 iriam falhar. Essa é uma qualidade incrível que a Bíblia nos mostra sobre a deficiência de um Deus criado, de um Deus que fora criado pelos homens e não um Deus que criou os homens. Então tudo que nós falamos a respeito de onipotência, onipresença, onisciência de Deus cai por terra a partir do momento que a gente lê a Bíblia e estuda ela e faz uma análise crítica textual de cada contexto. Então eu peço para você analisar cada texto e cada contexto, tirando toda ideologia denominacional e religiosa, para você entender que a onipotência, que ele não tem todo o poder, que a onisciência, não, ele não sabe de todas as coisas, e onipresença, não, ele não está em todos os lugares ao mesmo tempo, vai cair por terra a partir do momento que você começa a analisar e estudar a sua Bíblia Sagrada. Muito obrigado a todos, fiquem todos com o conhecimento. Olá, meu nome é José Alessandro Neves. Hoje eu quero sintetizar para você o que é a Bíblia. A Bíblia é um conjunto de narrativas que foram sendo produzidas no decorrer da história do desenvolvimento do povo de Israel. A Bíblia não foi escrita de uma única só vez, não. Ela é um processo que resulta dos embates, enfrentamentos do povo de Israel internamente e externamente, de suas relações com as civilizações vizinhas. Os textos bíblicos estão permeados de histórias, mitos, lendas, sagas, ou seja, a Bíblia é uma literatura com gêneros literários. Eu espero que você compreenda que, apesar da Bíblia nos demarcar alguns momentos da história das civilizações antigas, do Oriente Próximo, Crescente Fértil, a Bíblia é, sim, um livro cheio de mitos, lendas, sagas, cosmogonias, teogonias, narrativas mitopoéticas, poéticos, teológicos. E precisa ser compreendida justamente dentro do seu contexto de produção. Então, se você gostou, eu espero que você se interesse mais pelo estudo da Bíblia. Tem El no panteão ugarítico, tem El no panteão cananeu. Então, o Deus El que criou o Deus da Bíblia, que criou o Elohim da Bíblia, que criou o tetragrama da Bíblia, tudo veio da construção desse chefe do panteão cananeu. El era um Deus dos outros deuses, um Deus dentro do politeísmo, mas o que fizeram? Os escritores da Bíblia, por influência das religiões antigas, que adoravam esse Deus El, e eu vou provar isso aqui na Bíblia para os senhores, então eles carregaram essa cultura. Mesmo quando surge o tetragrama, também criado pelo Deus El no panteão. Então as pessoas estão adorando o Deus da Bíblia, achando que é um Deus real, um Deus verdadeiro, um criador, quando na verdade não é isso. Ele foi criado. Como se adora um Deus criado? Lógico, as pessoas pegaram as culturas de outros povos, a mitologia de outros povos, escolheram de vários deuses, selecionaram um para eles. Mas esse não é o Criador. Esse é um Deus criado. O Deus que está na Bíblia é um Deus criado. Não é um Criador.